Salve pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite e é um prazer estar aqui com vocês para apresentar mais um episódio do podcast Albanês em seus ouvidos aqui no canal Autodidata. Então pessoal, esse é a nomenclatura, né, do episódio de hoje. Como vocês podem ver, é bem grande, né? Então o nome do episódio número 8 é Yeni Nashpari Porpushima. Olha que legal, né? Já já vocês vão saber o que significa isso, tá certo? Mas antes, pessoal, eu gostaria de dizer para quem chegou agora e perdeu os episódios anteriores, não tem problema, é só clicar no card que aparece aí para vocês e acessar os episódios anteriores, ok? Bom, então vamos para a aula. Antes disso, deixo vocês com a recomendação para a aula. Mas antes da aula começar, eu peço que se acomode onde quer que você esteja e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Desejo a você uma ótima aula! Muito bem, pessoal, então aqui estamos com a tradução da nomenclatura do episódio de hoje, que é: está na Albânia de férias? Então é isso aí, pessoal, essa é a pergunta que o taxista faz ao Daniel, beleza? Ou seja, essa é a situação de hoje. Daniel conversa com um taxista albanês. E eu vou mostrar para vocês, né? Vou dar um spoiler aqui do diálogo. Então, aqui está, beleza? Eu só gostaria de comentar uma coisa que está aqui. Lembrando que eu aprendi, né, pessoal, estudando, que a sílaba tônica de aqui, ó, Shipari é no ri, beleza? Porém, vocês vão ouvir, vocês vão perceber que na fala do Daniel, ele põe a sílaba tônica na primeira, ou seja, aqui fica Shipari, beleza? E eu também escutei a seguinte pronúncia, em vez de falar Shipari, né, eu escutei Shi, né, Shipari, beleza? Então já escutei as duas formas, beleza? Não sei se tem uma mais certa do que a outra, porque como vocês bem sabem, estudar sozinho é muito difícil. Não ter, por exemplo, um nativo, né, para falar para a gente com uma certa propriedade se está certo, se está errado, né? Mas enfim, o importante é a gente tentar. Então, se por um acaso tiver aí algum aluno passando pelo canal que sabe, que tem mais experiência com a língua albanesa, que já estudou mais profundamente, que já foi para a Albânia, né, no caso, seria interessante compartilhar aí nos comentários, beleza? Porque isso é uma coisa bem peculiar, né? É um assunto muito peculiar esse negócio de sotaque, né? Então, assim, a gente sabe que existem os idiomas padrões, né? Mas a gente sabe também que existem inúmeros sotaques, né? Então, que nem o português falado, ele não é o mesmo do português escrito e assim por diante. E dentro do Brasil mesmo, nossa, tem uma infinidade de sotaques, né? E a mesma coisa acontece com os outros países, com as outras línguas, né? Então, isso é muito legal. Peço a vocês que, se tiverem aí uma experiência dessa, por favor, compartilhem com a gente, beleza? Assim todo mundo vai se ajudando. Esse é o intuito do canal Autodidata, né? Instigar vocês a estudarem sozinhos e a gente também aprender uns com os outros, beleza? Eu faço o que eu posso, né? Ensinando, explicando aqui matérias, né? Por exemplo, e disponibilizando justamente esses diálogos para vocês terem contato com o som nativo, beleza? Mas é isso. Então, por favor, se vocês souberem de alguma coisa a mais, podem comentar à vontade, beleza? E como de costume, vou colocar para vocês o áudio duas vezes, sendo a primeira na velocidade normal e a segunda um pouco mais lenta. Então, peço a vocês que prestem atenção porque eu vou colocar o primeiro áudio. Zotri, çfarë pune bëni? Jam mjek.
Samir, ku punoni? Punoj në një spital në Londër. Po tani, jeni në Shqipëri për pushime? Po, unë dhe gruaja ime vim çdo vit për pushime në Shqipëri. Keni fëmijë? Po, kam një djalë dhe një vajzë. T'ju rojnë. Faleminderit. Bom, pessoal, antes de colocar o áudio mais lento para vocês, eu gostaria de comentar também a respeito do que a gente estava falando anteriormente, de sotaques, né? Vocês podem perceber que o taxista ele não fala Zottery, né? Ele não puxa o R desse jeito, né? Como um R americano, ele fala Zottery, né? Normal, tá? Então, isso é um exemplo do que eu havia comentado com vocês, a questão de sotaque, né? E muitas vezes dá uma misturada, né? Porque também é falado Samir, né? Por exemplo, então aqui também é falado com o R americano. Então, esse é o tipo de detalhe que eu acho bacana quem tem mais experiência com o idioma, trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Mas enfim, é isso. Vamos para a segunda vez, né, pessoal? Vamos escutar o áudio mais lento. Então, muita atenção. Zotri, çfarë pune bëni? Jam mjek. Samir, ku punoni? Punoj në një spital në Londër. Po tani, jeni në Shqipëri për pushime? Po, unë dhe gruaja ime vim çdo vit për pushime në Shqipëri. Keni fëmijë? Po, kam një djalë dhe një vajzë. T'ju rojnë. Faleminderit. E enfim, chegou a hora que todos esperam, que é a tradução. Vamos lá, pessoal. Então, o taxista começa dizendo: Senhor, qual é a sua ocupação? No sentido de o que você faz da vida, né? Qual é o seu trabalho? Então, Daniel responde: eu sou médico. O taxista então comenta: que legal. Onde o senhor trabalha? E aí o Daniel responde: trabalho num hospital em Londres. Então o taxista: e agora está na Albânia de férias? Aí ele responde: sim, eu e minha esposa costumamos vir à Albânia todo ano nas férias. E aí ele pergunta, né, o taxista: tem filhos? E então Daniel responde: sim, tenho um filho e uma filha. Aí o taxista diz uma expressão, né, que a gente traduzindo seria desse jeito: que vivam por muito tempo, né? E aí o Daniel agradece, né, dizendo obrigado. Então aqui é interessante a gente entender que não dá para traduzir aquela expressão literalmente, né, que o taxista fala, porque ao traduzirmos para o inglês, né, ficaria exatamente assim: que vivam por muito tempo. Mas seria, trazendo aqui para nossa cultura, né, pessoal? Ele perguntando assim: tem filhos? Aí o Daniel: sim, tem um filho e uma filha. Então seria basicamente como: que Deus os abençoe, né? Seria mais ou menos assim, tá? A gente trazendo para o português. Mas obviamente não tem nada a ver, tá? É uma questão de equivalência, de sentido. Expressões não podemos traduzir ao pé da letra, sempre assim, tá, pessoal? O importante é de fato entender a situação, tá bom? Enfim, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E deixo vocês com o encerramento da aula. Nos vemos no próximo episódio. E se você realmente gostou da aula de hoje, então, por favor, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal. E não deixe de passar na descrição da aula para mais informações. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, se cuidem e até a próxima aula, pessoal!